Uma planta que produz mais proteína por metro quadrado do que criar gado. Não precisa de terra, fertilizantes ou luz solar. Cresce até a colheita em 5 dias no parapeito da sua janela. A NASA estudou essa planta para estações espaciais. As Nações Unidas a chamaram de cultivo alimentar mais promissor do século XX, e depois ela desapareceu completamente da consciência ocidental. Uma única caixa em uma janela pode produzir proteína fresca o ano inteiro, e ao final deste vídeo você também saberá exatamente como fazer isso. Bem-vindo de volta aos Segredos da Natureza. E antes de começarmos a parte prática, me diga uma coisa: você já viu essa planta crescendo selvagem perto de onde mora? Deixe um comentário. Às vezes o mais valioso não está escondido em um laboratório. Está ao lado de um caminho subindo uma cerca ou no jardim de alguém que nunca postou sobre isso na internet. Agora faça um experimento simples e entre em qualquer supermercado esta semana. Fique por um minuto na seção de carnes. Observe as pessoas em frente ao balcão. Você verá um padrão repetido. Elas pegam pacotes de carne moída, olham o preço e os devolvem. Em muitas cidades dos Estados Unidos, você verá o mesmo número sendo repetido dólares por libra. E não é apenas o preço, é a expressão no rosto das pessoas, é o cálculo mental no corredor, porque a proteína se tornou cara. Mas a 3 quadras daquele supermercado, alguém está produzindo proteína sem precisar de terra, sem animais, sem refrigeração e sem cadeia logística. Só uma bandeja rasa e água da torneira. A planta responsável tem um detalhe que parece inventado: suas vagens possuem 4 asas longitudinais. Por isso os botânicos a chamaram de Psophocarpus tetragonolobus, o feijão alado. Nas Filipinas, muitos agricultores a conhecem por nomes locais que variam de província para província. Na Indonésia e na Ásia, aparecem mercados com outros nomes comuns. Na Papua Nova Guiné, onde é cultivada há mais de 2.000 anos, possui dezenas de nomes, e cada um deles representa gerações de culinária de solo de clima e de sobrevivência. O Ocidente quase a esqueceu, mas a ciência não. Em 1975, a National Academy of Sciences reuniu um painel de cientistas agrícolas em Washington, D.C. O objetivo era, claro, identificar plantas tropicais subutilizadas com potencial excepcional. Eles analisaram centenas de candidatas e escolheram o feijão alado para uma atenção especial. O relatório resultante, publicado em 1981, usou uma linguagem incomum para um documento científico, chamando-o de supermercado em um caule. E essa frase ficou famosa por uma razão: quase todas as partes dessa planta são comestíveis. As vagens jovens têm sabor semelhante ao das vagens verdes. As sementes maduras possuem níveis de proteína que rivalizam com a soja. As folhas oferecem nutrientes comparáveis aos da espinafre. As flores também podem ser comidas. E o que quase ninguém no Ocidente vê, os tubérculos subterrâneos, aquela parte escondida sob a terra, podem conter até 20% de proteína. Para colocar isso em perspectiva, a batata costuma ter cerca de 5%. Isso significa que, para o mesmo peso de colheita, o tubérculo do feijão alado pode fornecer 4 vezes mais proteína do que uma batata comum. Mas a verdadeira história está na semente. Análises laboratoriais publicadas em revistas científicas de alimentos mediram o conteúdo de proteína do feijão alado entre 29% e 42%, dependendo da variedade. A carne de boi por peso seco fica em torno de 26%. O fato de uma semente vegetal poder competir com o músculo animal em densidade proteica deveria ter sido uma revolução. E, no entanto, não foi. Por quê? Porque a outra característica que a torna ainda mais perigosa para o sistema industrial: ela é uma leguminosa que fixa nitrogênio. Em suas raízes, ela forma nódulos com bactérias que convertem o nitrogênio do ar em alimento para a planta. O feijão alado, em termos práticos, se fertiliza sozinho. Menos dependência de fertilizantes sintéticos, menos dependência da cadeia industrial, menos compras recorrentes e uma cultura que exige menos compras. Não é o tipo de cultivo que eles querem vender para você. Nos anos 80, estações de pesquisa agrícola em regiões tropicais começaram programas sérios. Centros de pesquisa na Ásia desenvolveram variedades aprimoradas.
Estações na Nigéria e na Índia testaram métodos de cultivo. Organismos agrícolas promoveram o feijão alado como um candidato para fortalecer a proteína em dietas onde a carne é cara ou instável. Por um momento parecia que o feijão alado iria transformar a produção global de proteína. Mas depois o interesse diminuiu. O financiamento mudou. Programas foram fechados, a pesquisa foi direcionada para outros projetos e o feijão alado voltou para suas zonas tradicionais, onde nunca deixou de existir. No sudeste da Ásia, continuou a ser cultivado como sempre em quintais, hortas e mercados locais. Mas a revolução prometida nunca chegou aos campos da Europa ou da América do Norte. E a razão tem mais a ver com economia do que com biologia. Em climas tropicais, o feijão alado pode se comportar como uma planta perene. Você planta uma vez e ela volta ano após ano. Ela produz parte de sua própria fertilidade. Exige menos insumos depois de se estabelecer. Cada uma dessas características a torna valiosa para a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, a torna pouco atraente para a agricultura baseada em vendas constantes de sementes fertilizantes e produtos químicos. Mas aqui vem a parte que quase ninguém te explicou. Você não precisa de uma grande fazenda tropical para ter o melhor dessa planta. Não precisa de terra, não precisa de um campo. E, na verdade, para a versão mais eficiente em casa, você nem precisa de luz solar direta. Você só precisa entender a germinação. Porque o segredo não está apenas na planta, está no que acontece quando uma semente desperta. Quando uma semente germina, sua química muda. Enzimas que estavam dormindo se ativam. Amidos se transformam em açúcares simples, proteínas se tornam mais digestíveis. Vitaminas são sintetizadas a partir de precursores. A semente deixa de ser um armazém e se transforma em um sistema vivo projetado para crescer. Pesquisas publicadas em revistas de química de alimentos documentaram essas transformações com números. Por exemplo, os inibidores de tripsina compostos que interferem na digestão de proteínas e que existem como defesa natural em sementes podem diminuir consideravelmente durante a germinação, às vezes entre 60% e 80%, dependendo do protocolo e do tempo. Essa defesa é útil quando a semente está adormecida e quer sobreviver. Mas quando germina, a prioridade é crescer, e essa armadura química se desativa. A vitamina C é outra história ainda mais surpreendente. As sementes secas têm pouca vitamina C, mas depois de alguns dias de brotamento, o conteúdo pode aumentar de maneira dramática. Nos brotos de feijão alado, aumentos de até 600% têm sido relatados no 5º dia sob condições específicas. A semente fabrica essa vitamina quando se prepara para uma vida ativa, e você colhe esse aumento nutricional no momento certo. A digestibilidade das proteínas também melhora de aproximadamente 65% em sementes cruas para mais de 85% nos brotos. Isso significa que você não só come proteína no papel, mas seu corpo absorve mais do que está lá. A germinação na prática faz parte do trabalho digestivo por você. E aqui está a janela crítica, o ponto que marca o máximo de densidade entre o dia 4 e o dia 5. Nesse momento, os cotilédones, as primeiras 2 estruturas que saem da semente, já se expandiram. Eles continuam concentrando a nutrição original do grão, mas agora com as melhorias enzimáticas do processo de germinação. Ainda não desviaram muita energia para caules longos e raízes grandes. O dia 4 a 5 costuma ser o ponto de colheita com melhor textura e maior valor por volume. Agora vamos ao método de 5 minutos que funciona em qualquer cozinha. Primeiro você precisa de sementes. Em lojas asiáticas de muitas cidades, o feijão alado é vendido seco, às vezes com nomes como feijão Goa ou feijão angular. Também há vendedores online e redes de troca de sementes que oferecem sementes não tratadas especificamente para germinação. 1 quilo geralmente custa pouco comparado à proteína animal e rende várias colheitas. Não é comida para um dia, é um ciclo de colheitas. Segundo, faça uma inspeção rápida. Olhe as sementes e retire as que estão rachadas muito escuras com mofo visível ou danos. As sementes danificadas são a porta de entrada para fungos. Essa etapa leva 30 segundos e pode salvar 1 semana de lotes mal-sucedidos.
Terceiro, a imersão. Coloque as sementes em um frasco de vidro ou em uma tigela. Cubra-as com água em temperatura ambiente. Use aproximadamente 3 vezes o volume de água em relação às sementes, pois elas vão absorver e se expandir. Se algumas sementes ficarem meio hidratadas, a germinação será irregular, o que pode aumentar o risco de odores e mofo. Deixe de molho entre 12 e 24 horas. Esse intervalo é importante. Menos tempo pode resultar em germinação pobre, mais tempo pode atrair bactérias. Quarto, drene completamente. Enxague com água fresca e drene novamente. A regra de ouro é clara: nunca deixe água estagnada. O quinto passo é o recipiente com drenagem. Pode ser uma bandeja comercial, uma caixa de janela com buracos, um coador com tecido ou uma bandeja perfurada. O recipiente importa menos do que o drenagem. A água estagnada é o ambiente perfeito para o mofo. Sexto, posição. Coloque o recipiente longe da luz solar direta. Os brotos se desenvolvem melhor com luz indireta ou até mesmo na sombra. A luz direta do sol aquece a massa de sementes, acelera as bactérias e pode gerar um sabor amargo. Um balcão longe da janela funciona. Um armário com a porta entreaberta também serve. Sétimo, enxague 2 vezes por dia, manhã e noite. Use água em temperatura ambiente. Agite suavemente para que todas as sementes fiquem molhadas. Drene muito bem. Cada enxague remove resíduos metabólicos e fornece oxigênio. Pular os enxagues é a maneira mais rápida de acabar com um lote com cheiro ruim. O oitavo passo é a temperatura. A germinação muda bastante com o clima. Entre 20 e 30 graus Celsius costuma ser o ideal. Abaixo disso, ela desacelera e, acima disso, aumenta o risco de contaminação. A maioria das casas fica dentro dessa faixa em algum momento do dia. Se sua cozinha for muito quente no verão, procure um local mais fresco. Se no inverno tudo estiver frio, evite janelas geladas e procure um canto mais ameno. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária, INPA, mostra que as condições de temperatura e umidade afetam significativamente o crescimento e a produção de brotos de plantas, incluindo o feijão alado. As temperaturas ideais para a germinação de sementes variam conforme a espécie, mas, para o feijão alado, a faixa de 20 a 30 graus Celsius é indicada, pois facilita o processo enzimático que promove a ativação das sementes e melhora o rendimento nutricional. Agora preste atenção aos sinais do processo, porque isso vai lhe dar controle. No dia 2, você verá pontas de raiz saindo da semente. Isso significa que a semente está começando a se ativar e que o processo de transformação está em andamento. No dia 3, as raízes se alongam e os cotilédones começam a se separar. A raiz se expande para buscar mais nutrientes, enquanto os cotilédones, que são as primeiras folhas da planta, começam a se abrir para absorver mais luz. No dia 4, os cotilédones se expandem e assumem uma cor pálida esverdeada ou amarelada. Isso indica que a planta está crescendo de forma saudável e que a proteína e outros nutrientes estão se concentrando nessa parte inicial do broto. Isso é especialmente importante porque, nesse estágio, as sementes já começaram a sintetizar mais vitaminas e enzimas que ajudam na digestão das proteínas, tornando a planta mais nutritiva. No dia 5 ocorre a máxima expansão antes que o caule comece a alongar e desvie energia para outras partes da planta. O broto atinge o seu pico de densidade nutricional nesse momento. De acordo com estudos sobre o feijão alado realizados pela Universidade de Agricultura de Filipinas, a concentração de proteína pode ser até 50% maior nos brotos quando comparados com a semente crua. Isso ocorre devido à quebra dos inibidores de tripsina durante o processo de germinação, que tornam as proteínas mais digeríveis e acessíveis para o corpo humano. Esse aumento na digestibilidade é uma das razões pelas quais o feijão alado é considerado uma fonte excelente de proteína vegetal. A colheita deve ser feita cortando os brotos na base ou levantando toda a camada caso você tenha germinado em uma bandeja. Lave os brotos colhidos e drene bem. Guarde-os na geladeira em um recipiente com toalha de papel para absorver a umidade extra. Bem armazenados, eles se mantêm frescos de 5 a 7 dias, mas o melhor sabor e textura
geralmente são encontrados dentro de 48 horas. Armazená-los adequadamente também impede a perda de nutrientes valiosos, como a vitamina C, que pode se deteriorar rapidamente quando exposta ao ar e à luz. E aqui está o truque que torna isso uma produção contínua. Comece a próxima leva no mesmo dia em que colhe. Com 2 recipientes em rotação, você tem proteína fresca de forma constante, 5 minutos diários, sem precisar de estações agrícolas, sem depender do clima, sem precisar esperar que o preço da carne baixe. Em um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e foi demonstrado que o cultivo de alimentos em ambientes urbanos está crescendo a uma taxa anual de 8%. Muitas pessoas estão buscando alternativas como o cultivo de brotos em casa devido ao aumento do custo das proteínas animais e a crescente preocupação com a sustentabilidade e os impactos ambientais da produção agrícola convencional. Agora vamos fazer as contas porque isso deixa de ser uma opinião e se torna um sistema. Uma caixa padrão de janela de 12 polegadas pode produzir por ciclo de 5 dias um volume de brotos que, quando convertido para matéria seca equivalente, pode chegar a cerca de 100 gramas em condições razoáveis. Se assumirmos um conteúdo proteico aproximado de 35%, isso dá 35 gramas de proteína por ciclo. Se você realizar 6 ciclos por mês, isso resultará em mais de 200 gramas de proteína. Em um ano, mais de 2 quilos de proteína podem ser produzidos de uma janela. Em comparação, o cultivo de feijão alado em uma área de 1 metro quadrado pode render até 20 quilos de proteína por ano, de acordo com um estudo realizado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que comprovou a eficiência desse feijão como uma alternativa de cultivo sustentável para países com altos custos de produção de carne. Compare isso com a carne. Obter 2 quilos de proteína de carne bovina envolve criar um animal por 18 a 24 meses. Esse animal consome toneladas de alimentos, muitos dos quais são grãos comestíveis para os seres humanos. Ele precisa de água, terra, cuidados veterinários, transporte e infraestrutura de abate, cadeia de frio e distribuição. Sua caixa precisa apenas de água da torneira, um recipiente e um pouco de disciplina. E a diferença não é apenas logística, é estrutural. A carne depende de sistemas que quebram facilmente. Combustível, refrigeração, transporte e preço do alimento para animais, disponibilidade. Já o brotamento doméstico depende de algo que raramente falta, até mesmo em crise água e tempo. Se você tem sementes, tem um banco de proteína. Se tem um recipiente, tem uma fábrica. Não uma fábrica industrial, mas uma fábrica biológica. Isso é soberania alimentar, não bunkers, não acumulação de comida ultraprocessada. Soberania é poder produzir nutrição essencial dentro do seu próprio espaço com uma habilidade simples e repetível. E por isso, o feijão alado é tão simbólico de uma verdade incômoda. Há soluções reais validadas que não se tornam mainstream porque não se encaixam na estrutura de lucro de uma cadeia. O feijão alado esperou enquanto o Ocidente o ignorava. Esperou enquanto o dinheiro perseguia produtos patenteáveis. Esperou enquanto se construíam mercados enormes para nutrientes isolados em cápsulas. Esperou enquanto os preços subiam e as famílias faziam contas no corredor da carne. As sementes não entendem de mercados, entendem de água, temperatura e tempo. Dê a elas esses 3 insumos e elas se transformam de um armazém adormecido para nutrição viva, de um cultivo esquecido, para um básico de cozinha de uma raridade agrícola para a segurança alimentar que você controla. Em países como o Brasil, a produção agrícola tem enfrentado grandes desafios. A dependência de fertilizantes sintéticos e a degradação dos solos são questões que afetam milhões de agricultores. Mas com alternativas como o feijão alado, podemos reduzir a necessidade desses insumos caros e poluentes, permitindo que os agricultores produzam alimentos de maneira mais sustentável e econômica. Esse é um exemplo de como podemos mudar a forma como cultivamos e pensamos sobre a produção de alimentos utilizando plantas que são ao mesmo tempo nutritivas e fáceis de cultivar, com baixo impacto ambiental. Além disso,
Estudos realizados pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, indicam que o feijão alado é uma excelente alternativa para regiões de clima mais quente, onde outros cultivos podem não prosperar. Com sua capacidade de fixar nitrogênio no solo, ele não só fornece uma fonte de proteína, mas também ajuda a melhorar a qualidade do solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes e mantendo o ecossistema local saudável. O feijão alado é uma planta que oferece inúmeros benefícios para a agricultura de pequenos produtores e também para a alimentação familiar. Com um custo baixo de manutenção, ela pode ser cultivada em pequenas áreas ou até mesmo em espaços urbanos como varandas e janelas, como já vimos. Esse é um exemplo de como podemos usar tecnologias agrícolas simples, porém eficazes, para aumentar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir os custos associados a ela. Mas o impacto do feijão alado não se limita apenas à produção de proteína. Seu cultivo também pode ter um efeito positivo na redução da emissão de gases de efeito estufa. A agricultura convencional é responsável por uma parte significativa das emissões globais de gases, especialmente quando se trata da criação de gado. Reduzir a dependência de produtos de origem animal e adotar alternativas mais sustentáveis, como o feijão alado, pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E o melhor de tudo, essa mudança pode ser feita em casa, de forma simples, econômica e sustentável. Se você é alguém que se preocupa com a saúde, com o meio ambiente e com a segurança alimentar, começar a cultivar feijão alado na sua própria casa é um passo importante para alcançar esses objetivos. Não se trata apenas de uma tendência passageira, mas de uma mudança de paradigma em relação à forma como produzimos e consumimos alimentos. Se você achou este vídeo útil, faça uma coisa rápida. Inscreva-se nos Segredos da Natureza e, se começar seu primeiro lote, hoje volte e comente o que você colheu e como ficou o sabor. Porque o conhecimento se torna real quando passa da tela para a sua cozinha. E agora você já sabe o que acontecer, depois depende de uma caixa na sua janela e 5 minutos de sua atenção todos os dias. Esse é o poder da produção doméstica de alimentos. Você pode ter uma fonte constante de proteína fresca, sem precisar de grandes espaços ou equipamentos caros. E o mais importante, você estará no controle de sua própria alimentação de uma forma simples e eficiente. Não é apenas uma solução para o presente, mas um modelo sustentável para o futuro.